E aí, Protolovers, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser um vídeo muito interessante. A gente vai começar um projeto bem legal aqui no nosso canal no YouTube. A pedido de algumas pessoas no Instagram, a gente vai fazer um aplicativo completo. Que aplicativo vai ser esse? A gente vai fazer um delivery, um e-commerce de um aplicativo que eu já vinha trabalhando há algum tempo. E a gente vai fazer esse projeto todinho aqui do protótipo dele aqui no Protopie, aqui no nosso canal no YouTube. Então a gente vai começar hoje fazendo uma página, a gente vai começar fazendo uma tela de login e a tela de criação de conta, com aquelas inputs que você já conhece, de nome, e-mail e senha. O mais complicadozinho vai ser a senha, porque ela vai ter uns parâmetrozinhos de senha fraca, forte, média, e vocês já vão entender. Então vamos lá, começar aqui no nosso projetinho. Estamos aqui com o nosso Figma aberto. Como vocês já viram, o Protopie ele tem compatibilidade com Figma, então a gente vai pegar essas, no caso aqui a gente vai trabalhar apenas com a tela de criação mesmo. Como vocês podem ver aqui no layout, a gente tem a tela de nome completo, e-mail, senha e aí tem os CTAs aqui para você entrar no aplicativo, e isso aí é um assunto que a gente vai ver depois, que é a tela da home do aplicativo. Então vamos lá. Primeiro você vai ter que ter o Protopie Studio instalado. Eu já estou com ele aqui instalado. Depois de você ter o Protopie aberto, você vai vir aqui. Isso já está lá no nosso canal, na nossa página do Instagram. Entrem lá e lá tem bastante tutoriais interessantes para vocês aprenderem conceitos básicos. E aqui no link também do comentário aqui, da descrição, eu coloquei o link do nosso e-book, do meu e-book do Protopie básico, para você mesmo que quer aprender coisas básicas do Protopie. Então, se você quer aprender, vai lá, baixa o e-book, leia com bastante atenção. Lá também tem exemplos práticos de como fazer as interações. Então, e você vai ficar assim, meio que expert no Protopie, mas saber o básico. Vamos lá. Nesse caso aqui, só vou fazer um negócio aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Aí, peguei essa tela, vou vir aqui no meu plugin do Protopie e aí, com a minha tela selecionada, eu vou dar um export. Quando eu clicar em export, a minha tela vai ficar exatamente dessa forma aqui no Protopie. Ele vai exportar para mim todo o layout, e aí aqui no Protopie eu já vou começar os trabalhos. E aí eu vou começar fazendo o seguinte comando. No caso aqui eu já deixei tudo pré-pronto, então eu só vou mostrando para ficar bem rápido o vídeo, para não ficar muito longo, porque se ficar muito longo vocês não vão assistir. E é isso. Quero fazer um vídeo curto e objetivo aqui. Primeiro, eu peguei o campo que eu coloquei aqui, converti tudo nele para editável. Tanto o texto quanto aqui o shape do campo, para ele ficar todo editável. E aí, depois, eu fui colocando os responses e os gatilhos nele. Vocês já vão ver. Aí, depois de ter adicionado os responses e os gatilhos, eu transformei ele em componente. Que transformando um elemento em componente, você consegue replicá-lo com as características dos inputs e dos responses que foram aplicados nele em outras situações. Ou seja, eu tive o trabalho só de aplicar os triggers e os responses aqui no primeiro. Eu transformei ele em componente e fui copiando ele. E isso vocês vão ver daqui a pouco. Vou entrar aqui em editar ele. E aí eu vou entrar no componente Py, o componente que está com os comportamentos. Ele é o form. Aí tem o campo de input, que eu adicionei vindo aqui em texto e input. Aí eu adicionei o input. E aqui na lateral você consegue ver as configurações do input. No caso eu botei um input de texto. Quando eu apertar o Go do teclado, ele vai dar o return para mim, ele vai pular para o próximo input. Aí aqui o tema, você consegue configurar tudinho, certinho. Aqui o estilo do texto, tudo certinho. Você consegue colocar um placeholder, no caso aqui eu tirei. E o nome também eu editei. Tornei ele editável para eu conseguir botar os responses que vocês vão ver daqui a pouco que está presente nele. E o form também eu editei para conseguir botar a borda colorida quando o response, quando esse campo estiver sendo usado, que é um feedback que o usuário tem. Quando você clica no campo, ele fica em evidência, né? Não sei se você já viu.
Então é um comportamento bem comum em campos de texto, além da setinha que fica piscando. Vamos lá. O input eu já expliquei para vocês, que eu adicionei um input de texto. Como é um nome completo, é um input de texto. Eu consigo vir aqui, configurar aqui, ó, texto. Aí eu tenho essas opções, URL, e-mail. Aí o teclado vai vir de acordo com o que você escolher aqui. Se for texto, senha, vai vir as bolinhas tampando a senha. Se vir number password, aí vai vir também tampando a senha. No caso aqui, para mim, é texto, mantém o texto. Aí vamos agora para a parte de comportamento. Aqui no comportamento, vocês podem ver que eu adicionei um gatilho, um trigger de focus, que existe aqui. Se você vir aqui em add trigger, a gente vai ter um gatilho de input, focus. No caso, a gente adicionou um focus in. Focus in é quando você clica no elemento, você está dentro do componente, está acessando ele, então é um focus in. Aí quando eu tiver focus in, quando ele tiver em evidência, o que eu quero que aconteça no meu componente? Eu vou adicionar uma borda, vou adicionar um response de borda, aí tem um response com o nome border, aí eu vou colocar a cor nele. No meu texto, eu não vou adicionar nada aqui, eu só vou tomar a liberdade de colocar o tamanho 8 nele, porque quando esse campo estiver sendo utilizado, o texto principal ele vai diminuir. Você só tem que saber isso por enquanto. E esse mesmo texto, ele vai ser movido para cima, para ele dar espaço para eu conseguir digitar. Então, eu vou movê-lo para cima e vou diminuir o tamanho dele para ele ficar ali no cantinho de cima ali, enquanto eu estou acessando o campo e digitando o meu texto. Beleza? Isso aqui é o que vocês têm que saber agora. No caso aqui para mim, ficou essa coordenada aqui, 6 para Y, que é a coordenada de cima e embaixo, é em Y. Aí eu coloquei 6, que vai dar certinho ali onde ele vai ficar, e o tamanho 8. Quando eu tiver o focus out, que é quando eu não estiver mais utilizando esse campo, eu adicionei uma condição. Condição também vocês podem entender como é que funciona lá no e-book ProtoPie Basic, que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Eu adicionei uma condição no meu input de texto. E aí eu coloquei, quando o input de texto for igual a nada, e eu sair dele, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que reseta o meu form, que é a borda, no caso aqui, eu resetei, e eu vou resetar o texto, o nome completo. Ele vai voltar para onde ele está inicialmente. Aqui, ó, inicialmente ele está no meio, com tamanho de 16, eu imagino. Então ele vai voltar ao início quando eu tiver essa condição sendo respeitada. Aí eu adicionei uma outra condição para quando eu tiver digitado alguma coisa. Quando eu tiver digitado alguma coisa, vai ser a mesma condição quando ela for diferente de nada. Quando ela for diferente de nada, o único cara que eu vou resetar vai ser a borda do meu campo, que eu não quero que a borda dele continue colorida quando eu for para outro campo, né? Eu quero que o outro campo fique colorido. Então, essa regra vai ser respeitada em todos os outros campos. Então, isso me possibilita transformá-lo em componente para eu poder replicar ele em outros campos, em outras telas. Então, nesse caso aqui, é um comportamento que dá para ser replicado. Isso não se aplica no nosso campo de senha, que ele vai ter uns comportamentos diferentes. Então, ele é um comportamento à parte. E eu vou explicar daqui a pouco. Depois de fazer isso, vou mostrar para vocês aqui agora como está o comportamento desses caras. Você vem aqui em Preview. E aí, você vem aqui e já vê como é que está funcionando. Olha lá. Tá um pouco lento porque está gravando e você já sabe como é. Quando eu cliquei, olha lá, o meu nome ficou pequenininho, foi para 8 e foi para a coordenada que eu mandei. Ele ficou no tamanho 8 e foi lá para a coordenada que eu mandei em Y. Quando eu tirar do clique e aquela condição que eu botei for respeitada, o que acontece? Ele volta para o comportamento inicial, volta para a borda cinza e o texto volta para o tamanho normal dele. Agora vamos colocar uma condição que eu escrevi alguma coisa. Meu nome completo, Robert Rodrigues. Vou pular para o próximo. Olha o que aconteceu. Ele só resetou para mim o campo que estava sem nada. E aí, como eu repliquei esse campo do e-mail, ele tem o mesmo comportamento do de cima. Eu não precisei fazer de novo aqueles comportamentos todos. Imagina você ter uma cadeia de responses e você ter que replicar aquilo tudo em outro componente. Não, você pode pegar, copiar, transforma em componente e aí você pode copiar ele e as características dele.
Isso serve para componentes que você vai ter o mesmo comportamento, tipo switch, campos de texto, checkbox. Esses componentes vão ter o mesmo comportamento em qualquer lugar da tela, então eu aconselho você transformar em componentes. No caso aqui, o e-mail, posso colocar meu e-mail aqui tranquilamente. E como esse vídeo ficou um pouquinho grande, eu vou deixar o campo de senha para depois, para uma parte 2, porque o campo de senha entra questões mais complicadas, porque já entra uma parte chatinha que é a variável. E aí, para você entender variável, vai ter que ter um vídeo bem compridinho para você entender, e eu vou deixar para a parte 2. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta bastante, compartilha com seu amigo designer, seu amigo desenvolvedor. Se você tiver curiosidade em algum outro efeito, eu deixo aí a liberdade para você comentar aqui nos comentários. Falou, e eu fico por aqui. Falou, Protolovers!